Salve, salve, galerinha! Estou aqui para a gente trabalhar um pouco, para a gente discutir hoje um tema que a gente dá bastante ênfase na química orgânica, que é a famosa isomeria. Vamos pensar um pouco nessa isomeria como fenômeno da química, que acontece também com a química inorgânica, que é útil da gente falar. Então existe isomeria de compostos inorgânicos, mas a gente dá uma atenção em especial para a isomeria de compostos orgânicos, tá? E tentar entender quais são os principais macetes e as chaves que a gente tem para desenvolver o raciocínio em relação a moléculas que são isômeras, entender o que é e relacionar os tipos de isomeria também, tá? Então vamos lá, vem comigo aqui que a gente vai lá falar um pouco sobre moléculas que sejam isômeros. Vamos tentar começar o raciocínio entendendo o que é isomeria. A isomeria ela vai acontecer toda vez que eu tiver uma mesma fórmula molecular representando substâncias químicas que são diferentes. Essa diferença das substâncias ela pode ser uma diferença mais sutil ou uma diferença muito grande, mas são moléculas diferentes que são representadas pela mesma fórmula molecular. O que é a fórmula molecular? É aquela que te dá o número de átomos de cada elemento na sua fórmula. Esse fenômeno aqui, ele é muito mais evidente em substâncias orgânicas, porque existe muito mais molécula orgânica do que inorgânica. Então, você lembra do terceiro postulado do carbono? Ele dizia pra gente que o carbono é um dos poucos elementos capazes de formar cadeias. E se ele é capaz de formar cadeias, obviamente eu vou ter muitas moléculas orgânicas. E se eu tenho muitas moléculas orgânicas, a chance de eu ter moléculas que são diferentes, mas representadas pela mesma fórmula, acaba aumentando, que é o que a gente discute aqui. Basicamente, a gente divide a isomeria em dois tipos, tá? A isomeria que a gente chama de isomeria plana, em que a diferença entre os isômeros reside na fórmula estrutural plana. A diferença entre eles está na fórmula estrutural no plano. A fórmula estrutural é aquela que a gente representa lá no plano da folha do papel, pode ser em bastão, pode ser a fórmula estrutural com os hidrogênios representados, enfim, tudo é fórmula estrutural, tá? Então, nessa isomeria plana, as diferenças elas são mais perceptíveis. Eu consigo te chamar a atenção com mais facilidade para as diferenças entre os isômeros. São 5 casos de isomeria plana que a gente tem. Vamos lá? Isomeria de função, isomeria de cadeia, isomeria de posição, isomeria de compensação e tautomeria. São os 5 casos de isomeria plana que a gente estuda, ok? E aí, cabe te falar uma observação aqui também, que é dizer que o nome da isomeria é o que elas têm de diferente. Então, isomeria de função, fórmula molecular igual, função diferente. Isomeria de cadeia, fórmula molecular igual, cadeia diferente. Isomeria de posição, fórmula molecular igual, posição diferente. Posição. Posição de quê, né? De insaturação, de grupo funcional ou de ramificação, tá? A isomeria de compensação e a tautomeria, elas são isomerias que elas são casos especiais das 3 primeiras, que eu vou te mostrar aqui agora nos próximos slides. Então vem comigo aqui, ó. Além da isomeria plana, eu tenho a isomeria espacial, que eu vou citar aqui agora, mas a gente não vai estudar ela a fundo. A isomeria espacial, a diferença entre os isômeros está na posição relativa de alguns átomos ou grupos de átomos no espaço. Posição relativa dos átomos. Então aqui fica um pouco mais difícil de eu observar às vezes as diferenças, porque eu vou ter que tentar visualizar a molécula no espaço. Qual é a geometria dessa molécula, a disposição das ligações no espaço, né? É tudo isso que eu vou ter que tentar observar. E existem 2 tipos de isomeria, que são a isomeria geométrica, ou cis-trans, e a isomeria ótica, que a gente vai estudar mais pra frente, tá? Isomeria geométrica e isomeria ótica, os 2 casos de isomeria espacial. Hoje, a gente vai ficar preso aqui nesse primeiro caso, que são as isomerias planas. Vem comigo então. Na isomeria plana, primeiro caso de isomeria plana que a gente estuda é a isomeria de função, em que a fórmula molecular é igual e a função é diferente.
Olha para essa molécula que eu coloquei aqui. Você vai perceber que por causa desta hidroxila, essa molécula pertence à classe dos álcoois. Ela é um álcool de 2 carbonos. Olha para essa molécula vizinha aqui. Essa molécula tem um oxigênio de heteroátomo entre 2 carbonos, o que configura essa estrutura aqui como sendo pertencente à função éter. Atente para o fato de que as duas são representadas pela fórmula C2H6O. Então a fórmula molecular é igual e a função é diferente. Um é álcool e o outro é éter. Aqui, ó, dá para eu citar para vocês algumas diferenças entre elas. Esse álcool, por ter hidroxila, ele faz ligação de hidrogênio. O éter já não faz. Quem faz ligação de hidrogênio tem ponto de ebulição e fusão maior. Quem é éter, não faz ligação de hidrogênio, faz dipolo permanente, tem ponto de fusão e ebulição menor. Então, só para te citar uma diferença, tem outras diferenças que eu poderia ter representado aqui, eu poderia te dizer, mas a gente vai entendendo essas diferenças conforme for andando no conteúdo. Além desse caso, olha aqui, eu peguei essa molécula que pertence à classe dos aldeídos. Ó, ela é um aldeído, C-O-H, não se esqueça. E aí eu peguei essa molécula aqui, ó, que é da classe das cetonas. Tem um C-O ligado entre 2 carbonos, como um carbono secundário, não é isso? Olha para a fórmula das duas. Confere sempre no seu exercício se as fórmulas moleculares são iguais. Porque se as fórmulas moleculares não forem iguais, as moléculas não são isômeras. Essa é a condição primordial para eu ter isomeria. Que esse número aqui seja o mesmo. E se ele não for, elas não são isômeras, tá? Então, mesma fórmula molecular, um aldeído e o outro cetona. Olha para este último caso que eu coloquei aqui. Essa molécula ela pertence à classe dos ácidos carboxílicos, certo? Por quê? Por causa do C-OH, a carboxila do ácido carboxílico. E essa daqui, ó, ela é um éster, C-OOCH3. Então, a fórmula molecular dos dois é C3H6O2. Só que um é ácido e o outro é éster. Então é mais um caso de isomeria de função. Aí, cabe eu te dar uma dicasinha. Para isomeria de função, em geral, não é uma regra, álcool é isômero de éter. Aldeído é isômero de cetona. Ácido carboxílico, isômero de éster. Isso não é uma regra. Se eu pegar uma molécula de função mista com vários grupos funcionais, talvez eu possa ter casos diferentes de isomeria. Uma molécula que não é um álcool e que também seja isômero de um éter, tá? Mas, em geral, álcool para éter, aldeído para cetona, ácido carboxílico para éster. Guarda esses parzinhos aqui porque te auxilia às vezes a achar os isômeros de função, ok? Certo. Vamos continuar então. Isomeria de cadeia. Na isomeria de cadeia, como o próprio nome diz e a gente já citou, a fórmula molecular é igual, mas a cadeia carbônica é diferente. Olha para essa molécula. Classifica essa cadeia para mim de acordo com os critérios que você conhece. Ela é uma cadeia normal, certo? Enquanto essa daqui é uma cadeia que tem um carbono terciário aqui, tá vendo? Então ela é uma cadeia ramificada. Consequentemente, as duas também são representadas pela mesma forma. Então, as duas são C4H10, mas uma cadeia normal e a outra é ramificada. São dois hidrocarbonetos de cadeias distintas. Tem diferença uma ser normal e ser ramificada? Tem bastante diferença. Importante você ter isso na sua cabeça, tá? Mesma fórmula molecular, cadeias diferentes. Quer outro exemplo? Olha aqui. Olha para essa cadeia. Na classificação, essa cadeia é uma cadeia que é insaturada por conta desta dupla e ela é uma cadeia aberta, porque não tem nenhum ciclo. Ao passo que essa daqui é uma cadeia que, primeiro, já é fechada, tem um ciclo de 5 carbonos aqui, e ela é uma cadeia saturada também. Conta, acha as duas formulazinhas, você vai ver que as duas são C5H10.
Mesma fórmula molecular, cadeias diferentes. Aqui nesse caso eu consigo achar duas diferenças entre elas, ok? O que configura um par de isômeros. Não é sempre par, tá? Eu posso ter às vezes grupos de até mais do que duas moléculas sendo isômeros. Eu estou colocando parzinhos aqui, porque é o que cabe e o que fica mais didático para a gente entender esse comecinho. Mas eu posso fazer mais isômeros desde que minha fórmula molecular permita, ok? Beleza, então isomeria de cadeia está aí. Isomeria de posição. A isomeria de posição, na isomeria de posição você vai ter que ter mesmo a fórmula molecular, como a gente discutiu, e diferentes posições da insaturação, da ramificação ou do grupo funcional. Que era tudo que a gente tinha que dar posição no nome, lembra disso? Então olha para essa molécula, ela é um álcool, não é isso? Olha a posição em que está esse grupo funcional. Ele está no carbono quê? No carbono 1. E se eventualmente eu comparasse com esse álcool aqui, que tem a mesma hidroxila, só que agora em qual carbono? No 2. As fórmulas moleculares batem? Batem. As duas são C3H8O. Então, fórmulas moleculares iguais, hidroxila no carbono 1, hidroxila no carbono 2. Caso de isomeria de posição. Quer outro exemplo? Olha aqui. Esse hidrocarboneto tem a dupla no carbono 1, tá? E se eu comparasse com esse hidrocarboneto, que está com a dupla agora no carbono 2 da cadeia? Os dois de fórmula C4H8, então mesma fórmula molecular, um tem dupla no carbono 1 e o outro tem dupla no carbono 2. Assim como eu tinha anteriormente, diferença na posição do grupo funcional. E muda muita coisa ter posição diferente de insaturação, de ramificação ou de grupo funcional. Tá? Parece, aparentemente agora, que não faça tanta diferença, mas faz. A gente vai entendendo essas diferenças ao longo do nosso conteúdo, tá? Poderia ter isso aqui também para uma ramificação. Eu fiz para insaturação, eu fiz para grupo funcional. Mas poderia ter para insaturação também, desde que eu trocasse para ramificação também, desde que eu trocasse a posição de um radical, metil, etil, qualquer um deles, tá? Desde que minha cadeia permita também. Isomeria de compensação. A gente entra agora nos dois últimos casos de isomeria plana, que são, na verdade, casos especiais. A isomeria de compensação, ela é um caso especial de isomeria de posição. Ela também é chamada de metameria. Ela é um caso especial de isomeria de posição porque ela se refere à posição do heteroátomo. Quer ver? Olha para essa molécula. Repara no heteroátomo aqui. Ele está entre o primeiro e o segundo carbono da sua cadeia. Ele tem à esquerda um metil e à direita um propil. Agora, olha esse. Esse aqui está com o oxigênio, é um éter, não é? Com o oxigênio entre o segundo e o terceiro carbono da cadeia. Ele tem agora um etil à sua esquerda e um etil à sua direita. Olha aqui. As duas moléculas são diferentes e acho que fica claro para todo mundo. Mas as duas têm a mesma fórmula. As duas são C4H10O. Então repara que a posição do heteroátomo ela mudou. E toda vez que você tem uma mudança de posição do heteroátomo, você tem uma isomeria de compensação ou metameria, tá? Então é uma isomeria de posição que se aplica exclusivamente ao heteroátomo, tá bom? Beleza. Olha outro exemplo aqui. Peguei uma amina, certo? À esquerda ela tem um metil, à direita ela tem um propil. Compara ela com essa vizinha aqui. Comparado com essa vizinha que tem um etil à direita e um etil à esquerda, o que aconteceu com o heteroátomo? Ele não mudou de posição? Aqui ele estava entre o primeiro e o segundo carbono da cadeia, e aqui ele está entre o segundo e o terceiro. Mudou de posição. E as duas possuem a mesma fórmula, que é C4H11N. Então, mesma fórmula molecular, posição diferente do heteroátomo. É um caso especial de isomeria de posição. Aí todo mundo sempre me pergunta, Estopa, e se
eu tiver num exercício aberto, por exemplo, e eu tiver um caso de isomeria de compensação, chamada de compensação, porque se refere ao heteroátomo, e eu chamar de isomeria de posição, tá errado? Não tá de todo errado, tá? Você não pode dizer que chamar essa isomeria de compensação de uma isomeria de posição é errado, não é errado, tá? É também uma isomeria de posição. É que às vezes tem exercício que ele traz, ele cita metameria, isomeria de compensação. Então falou disso, falou de isomeria de compensação ou metameria, saiba que é uma isomeria de posição aplicada para o heteroátomo. Não está errado você chamar isso de isomeria de posição num exercício aberto, por exemplo. Você pode, porque de maneira simples e clara é o que está acontecendo, tá? Agora, fica atento com um detalhe. Olha para essa amina aqui de baixo. Essa amina, ela tem a mesma fórmula das duas anteriores, não tem? Ó? Olha aqui, é C4H11N, se você quiser conferir. Mas ela é isômero de compensação dessas duas? Não, não é isômero de compensação. E eu te digo por quê. Eu não disse que a isomeria de compensação é uma isomeria que vale exclusivamente para heteroátomo? Olha para esse nitrogênio e diz para mim se ele é heteroátomo. Não, ele não é heteroátomo. Aqui ele é, porque ele está entre dois carbonos. Aqui também ele é, porque ele está entre dois carbonos. Mas aqui ele deixou de ser um heteroátomo. É isômero das duas? É. É isômero de compensação? Não, porque para ser isômero de compensação tem que ser heteroátomo obrigatoriamente. E aí você pode me perguntar, Estopa, então o que essa amina aqui de baixo é de isomeria em relação às outras duas? Isomeria de cadeia. Porque essas duas aqui de cima são cadeias heterogêneas, enquanto essa aqui de baixo é uma cadeia homogênea. Então elas são isômeras, possuem a mesma fórmula molecular. Essas duas são isômeras de compensação. Essas duas em relação à de baixo, isomeria de cadeia. Tá bom? Então toma cuidado que tem que continuar sendo isomeria, tem que continuar sendo heteroátomo. Se não for heteroátomo, não é mais isômero de compensação. E eu te trago o último tipo de isomeria plana que a gente vai falar, que é a chamada tautomeria ou isomerismo dinâmico. Te digo o porquê. A tautomeria ela é um caso especial de isomeria de função. Por quê? Ela acontece com uma função que é chamada enol. Você lembra o que é um enol? O enol é isso aqui. O enol acontece toda vez que eu tenho uma hidroxila ligada num carbono de dupla ligação. Apareceu hidroxila ligada num carbono de dupla, você tem um enol. Quando a gente está explicando sobre os enóis, na verdade, a gente fala que o enol é uma função muito instável. E o enol é realmente uma função muito instável. Os enóis, de uma maneira geral, são funções ou moléculas muito instáveis. Por quê? Porque este enol aqui, por exemplo, ele tem uma forte tendência num equilíbrio químico de se converter nesse cara aqui. Repara que mudou de função, não mudou? Virou um aldeído. Por isso que eu digo que é um caso especial de isomeria de função. Porque eu tenho o enol se convertendo em um aldeído, tá? Isso acontece num equilíbrio. Acontece num equilíbrio químico. E se é um equilíbrio químico, tá? Tem constante de equilíbrio, as velocidades de conversão se igualam, então a velocidade de conversão de um no outro é igual, a direta e da inversa, tá? Por isso que eu chamo de isomerismo dinâmico, porque o equilíbrio é dinâmico, tá? Então o enol se converte em aldeído e o aldeído em enol. Neste equilíbrio existe muito mais do aldeído do que do enol. Então mais de 90% aqui é aldeído e a menor parte é enol, tá? Essas duas moléculas são representadas pela mesma fórmula, fica atento, C2H4O. As duas possuem a mesma fórmula, só que tem enol se convertendo em aldeído, aldeído se convertendo em enol. Por isso é um caso especial de isomeria de função. Ah, Estopa, só acontece com o enol então? Só vai acontecer com o enol, tá bom? Com enol e aldeído, obviamente, ou com enol e a outra molécula que a gente vai citar aqui agora. Como o meu
enol está sendo convertido em aldeído e o aldeído em enol, eu chamo isso aqui de tautomerismo aldoenólico, porque é de aldeído para enol e de enol para aldeído, tá? Mas olha para esse enol aqui. Olha para esse enol que também tem a hidroxila ligada neste carbono de dupla. Ah, então isso continua sendo enol? Continua. É um enol de cadeia um pouco maiorzinha. Esse enol ele pode tautomerizar com esta molécula aqui. Fazer a dupla com oxigênio e o hidrogênio pular para a ponta. Essa molécula aqui é uma cetona. Então este enol com essa estrutura está se convertendo em cetona. Num tautomerismo também. E repara que os dois têm a mesma fórmula. Então, enol para cetona, cetona para enol. É um equilíbrio também? É. Tem constante de equilíbrio? Tem. Tem velocidade da direta igual à da inversa? Tem. Tudo que se aplica um equilíbrio. Mas nesse equilíbrio, quem predomina? Mais uma vez a cetona, igual era o aldeído que predominava. Então, nesse equilíbrio, tem mais de 90% de cetona e uma pequena partezinha aí de enol, predominando sempre essa função da direita. Como eu estou convertendo de enol para acetona e de cetona para enol, eu chamo esse tautomerismo de tautomerismo cetoenólico, tá? Porque é de cetona para enol e de enol para acetona. Sempre feito dessa forma, um caso especial de isomeria de função. Aqui, ó, para a gente amarrar então. O seu enol, ele vai ser convertido em aldeído quando esta hidroxila estiver ligada em um carbono primário, como esse aqui. Classifica esse carbono aqui, ele não é primário? Se a hidroxila, anota aí, se a hidroxila do enol estiver ligada em um carbono primário, ele vira aldeído. Se a hidroxila do enol estiver ligada em um carbono secundário como esse, vai ser convertido em cetona. Então, enol primário, aldeído. Enol secundário, cetona. Fechou? Então, nossa isomeria plana, nossa primeira parte da isomeria plana, ela encerra aqui. Tá? Na verdade, a primeira parte não toda a isomeria plana, a primeira parte da isomeria. Falta de falar um pouco sobre isomeria geométrica e um pouco sobre isomeria ótica. Mas o comecinho já está feito, o gatilho já está feito. Já dá para a gente entender alguns aspectos disso daí, ok? E com isso a gente encerra por aqui e eu volto uma próxima para a gente continuar a falar dessas nossas isomerias. Tá certo, pessoal? Um abraço para todos e até a próxima.